Fala galera, boa noite. Estamos mais uma vez aqui no nosso canal para terminarmos essa questão sobre regime permanente senoidal. Estamos agora na letra B. Determine a potência complexa que cada uma das fontes está fornecendo ao circuito, indicando o fator de potência de cada uma delas. Bem, no vídeo passado nós acabamos de resolver a potência complexa de cada um dos elementos de circuito, no caso aqui de cada uma dessas impedâncias aqui. Agora falta a gente resolver a potência complexa fornecido por cada uma dessas fontes aqui, né? Então a gente fez uma manipulação simples, que é a gente indicar aqui a potência complexa é igual ao fasor tensão vezes o fasor corrente conjugado. E aí nós, como não sabemos a corrente que passava pelo elemento do circuito, né, ficaria bem complicado a análise, nós fizemos a manipulação que a corrente nada mais é do que essa tensão aqui, no caso a própria tensão passando pelo elemento de circuito, dividido pela impedância, e tudo conjugado. E aí vimos que o módulo ao quadrado da tensão, do fasor tensão, dividido pela impedância conjugada, daria a potência complexa. Então basicamente a gente vai fazer uma manipulação dessa para achar quanto equivale a potência complexa em cada uma dessas fontes, tanto a fonte de corrente quanto as fontes de tensão. É bem simples. Então vamos lá. Então a potência complexa em 1, ela vai ser a tensão que passa em 1, na fonte 1, vezes a corrente 1 conjugada que passa nessa fonte aqui. A corrente 1 que passa por essa fonte, se a gente analisar, a gente fizer uma análise nodal aqui, deixa eu só apagar rapidão. Se a gente fizer uma análise nodal nesse nó aqui, nós vemos que a corrente que sai para esse elemento de circuito 10-J3 é a mesma que entra aqui nesse nó. Então essa corrente, eu chamar ela aqui de 1, é a mesma que passa por aqui. Ora, mas se essa corrente aqui passa por esse elemento de circuito, quanto vale essa corrente? Nós já temos a tensão e nós sabemos a impedância desse elemento aqui. Então fica fácil, né? Então a corrente I1, ela nada mais é do que a tensão de 10-J3 dividido pela impedância, que é 10-J3. Então se a gente substituir aqui nesse valor, nós temos que V1 vezes fasor tensão 10-J3 dividido por 10-J3. Conjugado, né? Não esquecer do conjugado. Distribuímos o conjugado, nós temos V1 vezes V-10-J3 conjugado dividido por 10 mais J3. Já fiz o conjugado aqui embaixo. Nós já temos esse valor aqui, que é 125 fase menos 20. Nós temos esse valor aqui, que é esse aqui. E já temos a impedância. Então, dessa forma, nós conseguimos calcular a impedância, corrigindo a potência complexa nesse elemento, nessa fonte aqui 1. Na fonte 2, fica fácil também de perceber se a gente fizer uma análise nodal. Da mesma forma, pega esse nó aqui. Consideramos que a corrente que passa por aqui, eu vou chamar a corrente I2, passa por esse elemento 5 mais J7, é a mesma corrente que sai por essa fonte aqui. Como essa corrente aqui está entrando no terminal negativo dessa fonte, ela mantém o sinal normal, não vai alterar o sinal, se nós também mantermos o sinal dessa impedância. Aí você me pergunta, mas como é que a gente vai saber se a corrente está entrando, né, se aqui é mais, aqui é menos, ou se ela está saindo? Não importa, porque o que acontece? Quando você determina que o sinal está vindo de mais para menos nessa impedância aqui, você já está determinando automaticamente que a corrente vai entrar no terminal negativo. Se você determinasse que a corrente I2 passaria por aqui, então aqui nessa impedância aqui seria mais e menos, né? Então aqui, qual seria a potência complexa na fonte 2? Na fonte 2 seria a tensão na fonte 2, já vou colocar direto, 100 fase 10 graus, vezes quem? Vezes a corrente I2. A corrente I2 que passa por aqui, ela tem esse sentido aqui. Então ela vai ser o quê? A tensão que passa no terminal 5 mais J7, que seria 110,79 fase 28,03 graus, dividido por quem? Por 5 mais
J7. Essa daqui é o que? É a corrente conjugada da potência complexa. Viu só? Então basta fazer essa conta aqui e nós vamos achar quem é S2. Quanto é que é S2. E por último, nós temos que achar quanto é que é a fonte V3. A fonte V3 ela é bastante simples. Por quê? Ela já é uma fonte de corrente. Então a corrente já é sabido. A corrente é 10 fase 0 graus. Então a gente precisa saber a tensão nos terminais desse elemento aqui, no caso nessa fonte de corrente. 5 mais J4, existe uma tensão aqui nesse terminal do elemento de circuito, que foi quanto aqui? Ó? É esse valor aqui, 20,92 fase menos 50,11. Então a gente já sabe que a tensão que passa, a tensão, por exemplo, eu tenho aqui 0 volts e aqui eu tenho o que? Valor aqui, 20,92 fase menos 50,11. Esse valor aqui, então o que é que eu tenho? Eu tenho uma corrente que está sendo gerada, né? A partir indo para um terminal o quê? Para o terminal como fosse negativo, né? Porque aqui é menos, como fosse aqui fosse menos o potencial e aqui fosse o mais potencial. Então a corrente está indo nesse sentido aqui. Então não teria, né, nenhuma alteração em relação ao sinal da corrente. A corrente não está indo para o potencial maior, está indo para o potencial menor, está indo para terra aqui, ó. Tá vendo? Então aqui S3, né, na verdade, S3 vai ser a tensão que passa por esse terminal, no caso é 20,92 fase menos 50,11 vezes o fasor corrente, que é 10 fase 0 conjugado. Então aqui a gente acha quanto é que é S3. Então aqui vamos aqui no MATLAB para vermos quanto é que vai dar todas essas contas aqui. Só para fazer primeiro de V1, que a gente acabou S1, que a gente acabou não fazendo, né? Então vamos aqui. S1 é igual a tensão, que é 125 fase menos 20 graus, vezes a tensão de 10 menos J3, que é 121,73 fase nos 30,54 graus, dividido pela impedância, que é 10 menos J3 conjugado. Né? Foi o que a gente fez aqui. Ó. Então vamos abrir o MATLAB aqui. Então vamos fazer essa conta aqui, né? Essa conta simples. Vamos lá. Vamos fazer na forma polar, né? Então 125 vezes exponencial de I vezes aí o ângulo em graus menos 20 vezes. Aí nós sabemos que o ângulo aí dentro é um ângulo em radiano. Então a gente precisa transformar menos 20 graus em radiano. Como é que a gente faz isso? A gente multiplica por π e divide por 180. Então, é esse valor aqui. Esse é o valor, eu vou chamar de V1, tá? Eu vou atribuir esse valor aqui. O V1 é esse valor aí. Então V2 eu vou chamar 121,73. Mesma coisa, exponencial de menos 30,54 vezes I vezes é a mesma coisa. Π divide 180. Esse é o valor de V2. Aí eu vou querer o conjugado de V2. Eu posso fazer já direto, tá? Então eu vou fazer aqui. S é igual a V1 vezes o conjugado de V2 dividido por quem? 10 menos J3. Só colocar aqui. 10 menos J3. O 10 menos J3 é conjugado, né? Então é 10 mais J3, né? Já transformando no conjugado direto. Aí aqui. Pronto. Então achamos aqui o valor da potência complexa na fonte 1. Então o valor absoluto da fonte é 1.4575 vezes 10 elevado a 3. E o ângulo aqui ele vai dar o ângulo em radiano, né? Então para a gente transformar em graus, a gente faz o quê? Multiplica por 180 e divide por π. O ângulo é menos 6,15 graus. Então S1 vai ser igual a 1,4575 vezes 10 elevado a 3, fase menos 6,15 graus. Isso é VA. Então, para a gente achar o fator de potência, basta a gente fazer cosseno
de menos 6,15, 6,15 menos. Cosseno é par, então vai dar um número isso aqui, né? Então se a gente pegar a cosseno da resposta, né, do ANS, ele vai, ou cosseno, né? No caso, a gente tem que colocar novamente do ângulo de S, ficar coerente. O cosseno do ângulo de S vai dar 0,99. 0,99 capacitivo. Já foi explicado porque é capacitivo. Nós temos aqui esse menos, né? Já sabemos também que associado a esse menos nós temos mais capacitores gerando potência reativa. E aí você faz a conta de modo análogo para S2 e para S3, né? Vou deixar aqui as respostas para vocês. São essas aqui, conforme vocês já devem ter visto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. E o próximo vídeo vai ser um embasamento teórico para a gente começar a parte de circuitos trifásicos equilibrados. Um abraço. Every time I try to play it safe,